Oi, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso grupo de estudos da Confissão de Fé do Westminster. Seja bem-vindo. Meu nome é João França. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos estudar um pouco mais sobre a nossa fé, a Confissão de Fé de Westminster. E nessa feita nós vamos estudar o tema A Origem da Confissão, Origem e História da Confissão de Fé de Westminster. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as suas notificações para que você possa, de fato, receber o conteúdo atualizado do nosso canal, tá bom? Você deseja ajudar-nos, na descrição desse vídeo haverá formas e maneiras de você nos ajudar. E se você caiu de paraquedas, assiste o conteúdo, se você achar que vale a pena se inserir no estudo deste canal, fique à vontade. Falar sobre profissionalidade em nossos dias tornou-se algo ultrapassado, algo de um tempo tão distante que parece ser totalmente irrelevante. Muitos presbiterianos desconhecem a sua identidade bíblico-teológica, e boa parte desta ignorância se dá pelo simples fato, de não conhecer a história da igreja. Isso abarca todos os crentes de modo particular os presbiterianos. Como alguém acertadamente disse, todavia ocorre que muitos presbiterianos ignoram a sua identidade, não sabem exatamente o que são, como indivíduos e como igreja. Não conhecem suas origens históricas, teológicas, internacionais. Muitas vezes, quando questionados por outras pessoas quanto às suas convicções e práticas, sentem-se frustrados com sua incapacidade de expor de modo coerente e convincente as suas posições. Esse é o Adão Carlos Nascimento e o David de Souza Matos, quando eles escrevem uma obra maravilhosa, que é essa obra o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Isso é percebido na falta de conhecimento que muitas pessoas de nossas igrejas têm da Confissão de Fé do Westminster e dos Catecismos Maior e Breve. Este breve estudo visa apresentar de modo geral, também lacônica, a história da nossa Confissão de Fé de Westminster. A Inglaterra havia sido católica romana até o ano de 1574, mas o rei Henrique VIII rompeu com essa tradição e assim criou a Igreja Nacional da Inglaterra, conhecida como Igreja Anglicana. Desta feita, o rei passou a ser o líder supremo da Igreja. Embora houvesse esse rompimento, esta Igreja Nacional ficou com a teologia católica romana como expressão de sua fé. No ano de 1547, morreu Henrique VIII e sobe ao trono seu filho Eduardo VI, que só tinha 9 anos quando assumiu o trono. Né? Ele, sob a influência do seu tio, Eduardo Seymour, duque de Somerset, né? Que era simpatizante do protestantismo, e ele fez grandes reformas naquele período. Né? Aqui, esse duque, o duque de Somerset, né, ele fez com que Eduardo implantasse reformas significativas na Igreja da Inglaterra. Entre muitas, citamos algumas. Começou-se a administrar a ceia em ambas as espécies, o vinho dado aos leigos e ao povo. Permitiu-se o matrimônio do clero e foram retiradas as imagens das igrejas. No avanço da teologia da Reforma Protestante na Inglaterra foi a elaboração sob a liderança de Thomas Cranmer dois importantes documentos, ambos influenciados pela teologia calvinista, os 39 artigos e o livro de oração comum. Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que, de fato, a fé protestante iria triunfar na Inglaterra. A morte prematura do jovem rei em 1553 interrompeu bruscamente este processo. Após a morte de Eduardo VI, sobe ao poder sua meia-irmã chamada Maria Tudor, conhecida como a Maria Sanguinária, ou Blood Mary, né? Blood Mary. A Igreja Romana de devoção, né? Ela é católica romana de devoção e desejou levar a Igreja da Inglaterra de volta para a Igreja Católica Romana.
Muitos líderes religiosos foram mortos, incluindo Cromwell, na fogueira, por serem protestantes, e muitos outros foram exilados e expulsos da Inglaterra. Uma boa parte destes foram para a cidade de Genebra, na Suíça, né, onde o reformador João Calvino tinha grande influência e ensinava a palavra de Deus. E muitos desses ingleses absorveram os ensinos da fé reformada. Depois de um longo tempo após a morte de Maria Tudor, sobe ao trono inglês Elizabeth para um longo reinado de 45 anos. Ela tinha inclinações protestantes, logo após ela concedeu permissão aos protestantes exilados de retornar para a Inglaterra. Os puritanos, os pais da Confissão de Fé de Westminster. Porém, nesse processo tudo surgiu, nesse processo todo surgiu um movimento que era apegado à teologia calvinista. Eles queriam uma igreja pura, um estado puro, um culto puro. Daí eles foram pejorativamente chamados de puritanos, os puritanos. Né? Ele queria uma igreja pura, um estado puro e um culto puro. Eles foram apelidados de puritanos. O escritor David Lloyd Jones lembra-nos que o puritano não podia mais ficar satisfeito com a igreja da Inglaterra, parcialmente reformada, mas desejava uma igreja plenamente reformada. O que é o puritanismo? Veja, o puritanismo foi parte do movimento da Reforma Protestante na Inglaterra. Começou especificamente como um movimento especificamente eclesiástico e começou como uma reforma litúrgica, mas envolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. Lembra o Leland Breakdown no seu livro Santos do Mundo. Tá? Lloyd Jones diz que o puritanismo verdadeiro sustenta-se finalmente no presbiterianismo. Lembra Lloyd Jones. Esta maravilhosa obra. Assembleia de Westminster. Após a morte de Elizabeth, Tiago VI, da Escócia, filho de Maria Stuart, educado como presbiteriano na Escócia, tornou-se Tiago I da Inglaterra. Todavia queria manter um sistema episcopal eclesiástico e assim decepcionando os puritanos naquele período. Tiago foi sucedido por seu filho Carlos I. Né? E aí Carlos I, ele era um católico romano decidido, e ele desejava fazer com que a Igreja da Escócia e da Inglaterra se tornassem uma igreja governada pelos bispos, e assim destituir, e destruir a própria noção presbiteriana da Escócia. Carlos I se tornou alvo dos escoceses, que se uniram aos ingleses e assim derrotaram o rei. Né? Então, os escoceses se unem aos ingleses e acabam destronando o rei Carlos I. Então, o parlamento inglês decidiu convocar uma assembleia para tratar das questões pertinentes ao culto, à teologia e ao governo da Igreja da Inglaterra. Foram convocados 121 teólogos, as pessoas mais destinadas a constituir as pessoas destinadas a constituir essa assembleia eram citadas na convocação e compreendiam a flor da igreja naquela época. Lembra o Alexander Roger no seu comentário à CFW. É bom lembrar que inicialmente a Assembleia recebeu a incumbência de revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra a fim de remover quaisquer vestígios de arminianismo ou catolicismo romano. Tá? E aqui é importante a gente pontuar isso aqui. Né? A ideia de remover o arminianismo é porque a incompatibilidade entre ser um presbiteriano e ter alguma concepção, né, com o arminianismo, uma relação com o arminianismo. Então eles acabam removendo tanto um quanto o outro, porque o arminianismo é o semi-pelagianismo condenado pela Igreja Antiga e atualmente abraçado pelo romanismo. E o romanismo a gente já conhece o que é o catolicismo romano, o que ele é. A Assembleia de Westminster iniciou seus trabalhos na majestuosa abadia, com esse nome, Abadia de Westminster, em Londres, no dia 1º de julho de 1643 e continuou a atividade durante 5 anos e meio.
lembram o Adão Carlos e o Alderir Matos. Os documentos produzidos nessa distinta Assembleia foram os seguintes: a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo, o Diretório de Culto, a Forma de Governo Eclesiástico e Ordenação, o Saltério. Esses documentos moldaram para nós o pensamento, a teologia e a piedade puritana. Vamos para a organização sistêmica ou teológica da Confissão de Fé de Westminster. Veja, a forma como a Confissão de Fé de Westminster foi escrita e organizada mostra a mente sistematizadora dos puritanos para com as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus. E seguindo um todo harmônico, eles colocaram de forma ordeira e sistemática toda a doutrina bíblica na Confissão de Fé. Esse sistema sumarizado em capítulos pode ser colocado do modo prático como segue abaixo, e eu sigo aqui o James Kennedy nesse livro, Como Posso Conhecer a Deus, Verdades Transformadoras sobre um Deus Imutável. É uma coleção muito boa, né, que você pode adquirir no site da editora presbiteriana, e é um material excelente para estudo devocional, bíblico e teológico para discipulado. Então, como posso saber com certeza qual é a verdade suprema das Sagradas Escrituras? Existe uma fonte suprema da verdade, de Deus e da Santíssima Trindade. Há alguém no controle deste mundo, nos decretos eternos de Deus, da criação, da providência divina. Se existe um Deus, então por quê? Da queda do homem, do pecado e seu castigo. Existe alguma esperança do pacto de Deus com o homem, do Cristo mediador, do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação. Então, como viver? Da lei de Deus, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, do culto religioso do domingo, dos juramentos e votos legais. Qual deve ser a minha relação com os outros? Do magistrado civil, do matrimônio do divórcio, da igreja, da comunhão dos santos, de como Deus lidera o seu povo, dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, dos sínodos e conselhos. Para onde estou indo? Do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos, do juízo final. Esse breve histórico, irmãos, é uma introdução primária à identidade presbiteriana ligada à funcionalidade de nossa igreja. Esta série de estudos tem como objetivo trazer à lume essas verdades sistematizadas pela Confissão de Fé de Westminster, mostrando assim os laços de unidade doutrinária que temos com o presbiterianismo mundial. Ok? Deus abençoe. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Se inscreve no canal, ative as notificações para receber novos conteúdos.